Vamos falar de Vasco e Vitória agora, que você vai ver ao vivo na Globo no domingo. 3h30, começa o Bora Pro Jogo com a minha joia e depois 4 horas a bola rolando, beleza? Deixa eu falar com a Lívia Laranjeira. Preocupação, Lívia, da torcida do Vasco é com a defesa, porque a defesa, inclusive, foi muito mal contra o Palmeiras. Zaga titular no próximo jogo, não? Olha, muito provavelmente não, viu, Escobar? Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Cuesta ainda está treinando com restrições. Ele foi desfalque contra o Palmeiras por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda deve ser preservado, só deve voltar depois da data FIFA no jogo contra o Fortaleza. E aí, assim, os substitutos que o Diniz tem são o Freitas e o Oliveira. Mas os dois falharam recentemente, têm convivido com críticas da torcida e a tendência é que o Diniz volte a recuar o Hugo Moura, que o Hugo Moura faça a dupla de zaga com o Robert Renan. Como o Cauã Barros está voltando, depois de cumprir suspensão, ele jogaria ali no meio-campo ao lado do Tietê para o Hugo Moura poder ser improvisado. Essa é a expectativa para esse jogo de amanhã. Todos os ingressos vendidos, ingressos esgotados, vai ter casa cheia aqui em São Januário para o Vasco tentar voltar a vencer, né? Vem de derrota para o Palmeiras, mas antes disso tinha engatado uma sequência de 7 jogos de invencibilidade. Escobar? Valeu, é sempre muito bom contar com você, Lívia Laranjeira, aqui no Globo Esporte. Lívia Laranjeira, repórter que não tá de bobeira. Um abraço pra você, queridona, valeu. Olha só, deixa eu te mostrar esse aqui. É o Gabriel, simpático rapaz, é o Gabriel, torcedor, figuraça do Vasco. O quarto dele parece até uma loja do clube. Se o amor pelo Vasco é tão grande, por que a Cruz de Malta deveria ser pequena? Olha que felicidade, tu acordar já de cara com o Vasco, pô. Tá doido. Na decoração também tem a admiração pelo Verrete e por um sósia. O Nuno eu gosto demais, o pessoal fala até que eu pareço um pouco com ele por causa do cabelo. Será? Parece? Será? O Gabriel é uma figuraça na internet. Eu tô aqui dentro de uma geladeira só pra avisar vocês que hoje é dia de Vasco. E o quarto virou cenário dos vídeos que ele faz sobre o Vasco. Hoje você vai ver o gigante. Aqui também é um estádio, né? Bota o jogo pra assistir e, pô, parece que eu tô em São Januário. Só falta tacar a cerveja pro alto. Um dia ele precisou de um figurante para vestir uma fantasia aleatória de tigre vascaíno. Aí meu pai tava de bobeira no sofá, usando o telefone, eu falei, pai, chega aí. E aí dentro da fantasia foi parar um amoroso pai tricolor que convive com a rivalidade em casa. Com aquela máscara, ninguém tá sabendo, eu vou estar com a camisa do Vasco para poder alegrar esse cara aqui. Bem, agora a identidade do tigre deixou de ser secreta. Em condições normais, o pai evita o quarto. Eu fico assustado, de repente, de estar passando aquele escudo caindo na minha cabeça. Amanhã o Gabriel vai sair daqui para estar com milhares de vascaínos em mais um domingo de São Januário pulsante. Todos os ingressos foram vendidos para o jogo contra o Vitória. Acredito que ganhando do Vitória agora já vai mudar o patamar, vai esquecer de rebaixamento e o torcedor vai começar a sonhar com pré-Libertadores. Se vencer, abre 8 pontos de vantagem sobre o time baiano, que nesse momento é o primeiro da zona de rebaixamento. E aí, por enquanto, pai e filho vão deixar a rivalidade lá para a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. Eu acabo torcendo pro Vasco se dar bem, porque é bom para ele, eu vejo ele feliz, né? É sempre bem legal você estar do lado do seu filho, apesar de ser vascaíno, né? Me identifico muito com esse pai, sou torcedor do América. Não consegui fazer meus filhos torcedores do América. Curiosamente, né? No domingo é a vez do Vasco reencontrar o seu torcedor. Em São Januário, o Cruz Maltino recebe o Vitória em busca de voltar a vencer na temporada e, quem sabe, se afastar de vez da zona do rebaixamento. A derrota para o Palmeiras já ficou para trás e o técnico Fernando Diniz espera que o time aprenda com os erros. Uma das correções que Diniz deseja fazer é em relação ao atacante Verrete. O argentino vive a sua maior seca de gols desde que chegou. 6 partidas. Apesar do jejum, o atacante tem a confiança do treinador. O forte do Verrete todo mundo fala, sabe? Ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar.
E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca gol, ele tem uma função tática muito importante. Tem no espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. Para o duelo diante do Leão, Diniz tem um retorno importante. Barros volta de suspensão e será titular. Na zaga, Cuesta deve ficar fora. E no ataque, Matheus França pode voltar a ser relacionado. Vasco da Gama, Rodrigo Brandão. E volta a campo no domingo para encarar o Vitória, 27ª rodada. Jogo importantíssimo para o Vasco. É um confronto direto, né? Mas o Vasco está 5 pontos à frente. Ok. Mas vamos imaginar uma vitória do Vitória, um triunfo do Vitória. Não, no Vitória você pode falar Vitória. É o Bahia que você não pode falar Vitória. Bahia, é verdade. Ela fica redundante, melhor falar triunfo. Né? Triunfo do Vitória. A diferença cai para 2 pontos. Então, meu irmão, é um jogo importante por isso, porque é um confronto direto. O Vasco precisa voltar a vencer para voltar a abrir 8 pontos. Vou te ajudar, vou resumir. Se o Vasco perder, é um confronto direto. Se o Vasco vencer, não é um confronto direto. É basicamente isso, né? É isso, exatamente isso. O Vasco vem de derrota, o Vitória vem de vitória. Mais um treino lá no CT Joaquim Barbosa, comandado pelo técnico Fernando Diniz, e tivemos uma boa novidade. Aliás, algumas, né? A principal delas é a participação do Carlos Cuesta. Não foi um treino completo, ele participou parcialmente do treino, vem participando de algumas atividades, aquele treino restrito, né? Foi um treino diferente dos demais. Ele ainda está voltando da lesão, muito recente, né? Ele se lesionou contra o Cruzeiro no último domingo, então ainda é arriscado que ele já volte treinando, dando o seu máximo nos treinos. É uma lesão que foi um edema, não é essa daí não. Foi um edema na coxa, cara. É um edema, por mais que tenha sido um edema leve, é uma lesão que preocupa, que requer um pouco mais de cuidado e são pouco tempo de recuperação, né? Até domingo. É melhor preservar, né? É melhor preservar. Então, a tendência, tudo leva a crer que ele não seja relacionado para essa partida. Mas não somos nós que decidimos isso, é o departamento médico do Vasco. Se o departamento médico achar que ele treinou e com a capacidade de ser relacionado para esse jogo, ele vai ser relacionado. Mas é muito difícil, então eu tô arriscando que ele fique de fora. Vai ter aí o período de datas FIFA para ele poder se recuperar 100%, plenamente. Depois do jogo contra o Vitória, vai ter esse hiato até a próxima partida. Então, tudo indica que ele fique de fora. Então, aí é que vem a dúvida, Vitor. Quem vai ser o substituto do Cuesta? Porque agora ele tem o Barros de volta, né? Tem o Barros de volta. Pode pensar em recuar o Hugo Moura, né? Exatamente. Pode usar o Hugo Moura. O titular Barros, né? Tem que ser. Titular Barros. O Barros, ele está invicto como titular do Vasco. Titular absoluto. Tem que ser. Daí não tem nenhum questionamento. A grande dúvida é realmente no sistema, na zaga, né? Porque Lucas Oliveira muito mal contra o Palmeiras, Lucas Freitas foi mal contra o Cruzeiro, enfim, são 2 zagueiros de ofício que não vivem um bom momento. Contra o Bahia, perdão. Freitas. E o Hugo Moura, por sua vez, já mostrou que dá um resultado jogando na zaga. Eu sou a favor. Eu também sou a favor e tô apostando que o Hugo Moura seja escalado, mais uma vez improvisado na zaga, ao lado do Robert Renan. E aí o Tietê faria essa dupla de volantes ali com o Barros e aí o Felipe Coutinho, aquele meio campo mais avançado. O Matheus França está recuperado da torção no tornozelo, treinou sem restrições, então deve ser relacionado. Mas o provável Vasco deve ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura e Robert Renan, isso se o Cuesta, claro, não for relacionado, e o Puma Rodrigues na esquerda. Barros, Tietê e Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Jogo importantíssimo, São Januário não tem mais ingressos, não adianta mais procurar, ingressos esgotados. Esse jogo vai ser às 4h com transmissão da Transa. A Odete tá falando aqui, ó, o Diniz pode soltar o Barros domingo? Não, Odete, o Barros ele joga mais preso, né? Se a formação for essa que o Brandão trouxe, o mais solto vai ser o Tietê e não o Barros. O Barros primeiro volante, o Tietê de segundo. Se é favorável, ô Vegeta, a essa escalação, eu já adianto que é a minha escalação pro jogo. Hugo Moura improvisado de volante, aliás, de zagueiro, né? Hugo Moura improvisado de zagueiro, Barros e Tietê formando a dupla de volante pro Vasco ter um time mais solto e propositivo. Totalmente. É isso. E o Hugo Moura fez uma péssima partida contra o Palmeiras
e nem por isso tem que ser sacado do time. Não tem outro. Porque teve várias vezes que o Vasco até sentiu falta dele na proteção, principalmente dos laterais. A questão é a volta ou não, em algum momento, do Piton. Eu acho que não deve voltar. Quem encaixou ali com o Pumita. Depois da data FIFA, talvez ele esteja à disposição, mas o titular hoje é o Pumita. Que não foi bem também contra o Palmeiras. Aliás, ninguém foi. Ninguém não. O Paulo Henrique foi bem. O PH foi bem, o direito. Mas tomou o terceiro gol e tal. Mas ali tava em linha o Nuna que tava dando condição no lance. E ele foi bem, ganhou a maioria dos lances. Personalidade. E hoje, na minha opinião, já falei isso no ar. Me cobre, aí sim. É o melhor jogador do Vasco. O Vasco avançando na tabela, continuando com essa boa fase, deve ser o jogador convocado. Eu acho ele mais preparado hoje para uma seleção do que o Felipe Coutinho. Aí mas corta o Ancelotti preferiu o Vitinho. Eu não prefiro. Já não prefiro. Mas o Botafogo está em quarto, está em quinto, justifica uma convocação ali, está jogando em mais alto nível, mais desempenho há mais tempo. Embora eu não... Já falei aqui, as minhas ressalvas ao time do Botafogo. Mas o Vasco encaixou e tem que jogar dessa forma, com o Diniz motivando pra caramba os caras conseguirem tratar cada jogo com uma decisão, porque é. Se é Vasco, tá na colina.